Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 21 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar a carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos de 8 a 14. Considero tudo como lixo para ganhar Cristo. A linguagem de São Paulo é muito crua e direta, bem sabemos, mas expressa plenamente o seu coração. Ele era judeu, fiel defensor das tradições judaicas, mas foi alcançado por Cristo com uma luz tão grande que, esquecendo o passado, se lança totalmente na vida nova de Jesus. Seu único objetivo é conhecer Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com seus sofrimentos, tornando-se semelhante a ele na sua morte, a fim de se encontrar no número dos ressuscitados. A atitude de São Paulo nos ensina a viver a nossa quaresma. Da carta de São Paulo Apóstolo aos Filipenses. Irmãos, na verdade considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi tudo. Considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele, não com minha justiça provindo da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus na base da fé. Esta consiste em conhecer a Cristo e experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido tudo isso, ou que já seja perfeito, mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço. Esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na minha frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Considero tudo um lixo para ganhar Cristo, por causa dele perdi tudo. Como é forte esta frase. Pense em tudo o que São Paulo teve que enfrentar na sua vida. 5 vezes recebi dos judeus 40 chicotadas menos uma, 3 vezes fui batido com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, passei uma noite e um dia em alto mar, fiz inúmeras viagens com perigos de rios, perigos de ladrões, perigos da parte de meus compatriotas, perigo da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos nas regiões desertas, perigos no mar, perigo por parte de falsos irmãos, trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez, e sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Quem fraqueja, que eu também não fraqueje. Quem tropeça, que eu não me incendeie. Em Damasco, o governador do rei Aretas mandou pôr guarda em toda a cidade para me prender. Mas por uma janela me desceram no cesto, muralha abaixo, e assim escapei das suas mãos. Tente pensar no que esse homem passou para anunciar Jesus. Como Paulo conseguiu fazer tudo isso? Qual era o seu segredo? Simples. A partir da grande luz de Damasco que o jogou por terra, a partir dessa grande luz que era o próprio Jesus, São Paulo não enxergou mais nada. Para ele tudo era Jesus. Ele se sentia de Jesus. Ele amava apaixonadamente só a Jesus. Para ele viver era Cristo e morrer um ganho. Ele chegou a dizer: não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim.
existia uma plena compenetração e identificação entre São Paulo e Jesus. Jesus nele agia, pensava, anunciava, fazia milagres. Julgo que tudo é prejuízo diante deste bem supremo que é o conhecimento do Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi tudo e considero tudo como lixo a fim de ganhar Cristo. O segredo da vida é concentrar todas as nossas forças emotivas em Jesus. Concentrar todas as nossas forças mentais e intelectuais em Jesus. Concentrar todas as nossas forças físicas em Jesus. Concentrar a nossa vida em Jesus. Paulo amava Jesus mais do que qualquer outra coisa. Na verdade, ele dizia: julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco a fim de ganhar Cristo e estar com ele. Irmãos, o que é uma paixão humana senão o desejo de estar sempre perto da pessoa que você ama? Ao lado de Paulo não estava mulher alguma, mas o próprio Jesus, que ele amava de maneira apaixonada, como Maria Madalena, como Pedro, como tantos que se deixaram cativar inteiramente por Jesus. A experiência de Damasco foi um grande abraço que Jesus deu a Paulo, e São Paulo nunca desgrudou os seus braços do pescoço de Jesus. Ele vivia abraçado a Jesus, sofria abraçado a Jesus, trabalhava abraçado a Jesus, pensava abraçando o pensamento de Jesus. Tinha sempre na boca e no coração o nome de Jesus. Tudo passou para trás. Vamos parar um pouco e refletir por um minuto. Quem era Jesus para São Paulo? E a leitura continua. Na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo e estar com ele. Não com minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que se obtém pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé. Sabemos que a justiça é a vida de santidade, de conformidade plena à vontade de Deus, que cada judeu procurava. Pois bem, a vida de santidade para São Paulo consiste nisso: anseio pelo conhecimento de Cristo e pelo poder da sua ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na morte, com a esperança de conseguir a ressurreição dentre os mortos. Não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição, não. Mas me empenho em conquistá-la, uma vez que eu também fui conquistado por Jesus Cristo. Consciente de não tê-la ainda conquistada, só procuro isto, prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para frente. Persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama em Cristo Jesus. São Paulo só enxerga Cristo, para trás dele e para frente também.
Ele não olha nem para a direita e nem para a esquerda, mas se lança totalmente em direção a Jesus, porque foi conquistado por Ele. Com sua vida, Ele nos diz que não há como seguir Jesus dando-lhe somente um pouco das nossas forças, mas seguir Jesus significa dar tudo para Jesus. Jamais nos arrependeremos de ter feito isso. Tente observar seus irmãos de caminhada. Veja se entre aqueles que desistiram você encontra uma pessoa feliz. A vida do mundo em que vivemos nos leva a uma superficialidade mortal, a um desprezo de nós mesmos, como demonstram os absurdos esportes radicais. E nessa superficialidade cometemos erros que pagaremos a vida inteira. Quantas moças, por exemplo, não ficaram grávidas em uma balada? Quantos pegaram HIV na vida louca do mundão? Foi uma noite de loucura que se pagou com longos anos de sofrimentos. Portanto, São Paulo pode parecer radical na sua fala, mas ele tem razão. A verdadeira felicidade só consiste em abraçar Jesus, com todas as nossas forças afetivas, intelectuais, físicas e profundas, e unir-nos a Ele nos sofrimentos de cada dia. Diz Papa Bento XVI, como se vê em todos esses trechos, Paulo nunca interpreta este momento como um fato de conversão. Por quê? Existem muitas hipóteses, mas para mim o motivo é muito evidente. Esta mudança da sua vida, esta transformação de todo o seu ser, não foi fruto de um progresso psicológico, de um amadurecimento intelectual e moral, mas vem de fora. Não foi o fruto do seu pensamento, mas do encontro com Jesus Cristo. Nesse sentido, não foi simplesmente uma conversão, uma maturação do seu eu, mas foi morte e ressurreição para ele mesmo. Morreu uma sua existência e outra nova nasceu com Cristo ressuscitado. De nenhum outro modo se pode explicar esta renovação de Paulo. Todas as análises psicológicas não podem esclarecer e resolver o problema. Só o acontecimento, o encontro forte com Jesus é a chave para compreender o que tinha acontecido. Morte e ressurreição, renovação por parte daquele que se tinha mostrado e tinha falado com ele. Neste sentido mais profundo, podemos e devemos falar de conversão. Este encontro é uma renovação real que mudou todos os seus parâmetros. Agora, São Paulo pode dizer que o que antes era para ele essencial e fundamental se tornou agora esterco. Já não é lucro, mas perda, porque agora só conta a vida em Cristo. Contudo, não devemos pensar que Paulo tenha se fechado num acontecimento cego. É verdade o contrário. Porque Cristo ressuscitado é a luz da verdade, a luz do próprio Deus. Isto alargou o seu coração, o tornou aberto a todos. Neste momento, não perdeu o que havia de bom e verdadeiro na sua vida, na sua herança, mas compreendeu de modo novo a sabedoria, a verdade, a profundidade da lei e dos profetas, e delas se apropriou de modo novo. Ao mesmo tempo, a sua razão se abriu à sabedoria dos pagãos, tendo-se aberto a Cristo com todo o coração, tornou-se capaz de um diálogo amplo com todos, tornou-se capaz de se fazer tudo em todos. Assim podia ser realmente o apóstolo dos pagãos. Voltando a nós, diz Papa Bento XVI, perguntamos-nos o que significa isto para nós. Significa que também para nós o cristianismo não é uma nova filosofia ou uma nova moral. Somos cristãos unicamente se encontramos Cristo.
Certamente Ele não se mostra a nós deste modo irresistível, luminoso, como fez com São Paulo, para fazer dele o apóstolo de todas as nações. Mas também nós podemos encontrar Cristo na leitura da Sagrada Escritura, na oração, na vida litúrgica da Igreja. Podemos tocar o coração de Cristo e sentir que Ele toca o nosso. Só nesta relação pessoal com Cristo, só neste encontro com o ressuscitado, nos tornamos realmente cristãos. E assim abre-se a nossa razão, abre-se toda a sabedoria de Cristo e toda a riqueza da verdade. Portanto, rezemos ao Senhor para que nos ilumine, para que nos doe no nosso mundo o encontro com a sua presença, e assim nos conceda uma nova fé, um coração aberto, uma grande caridade para todos, uma caridade capaz de renovar o mundo. Com isso no coração, vamos ouvir novamente a palavra que hoje nos orienta. Irmãos, na verdade considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi tudo. Considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele, não com minha justiça provindo da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus na base da fé. Esta consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido tudo isso, ou que já seja perfeito, mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço. Esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na minha frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Vamos agora parar um pouco para sublinhar e anotar o que mais nos atinge. Estamos prontos agora para escolher um propósito que nos ajudará a continuar a experiência de São Paulo na nossa vida.
Vamos refletir agora mais um pouco para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Considero tudo uma perca para ganhar a Cristo. Paz e alegria a todos. Para ficar em comunhão com Ele. Paz e alegria a todos. Parto dói, nascer requer coragem, vontade e querer. Que Deus seja agora a razão do meu viver. Foi duro tantas vezes ter que ouvir: vende tudo, dá aos pobres e segue só o teu Senhor. Durante muito tempo tive o mundo como Senhor, mas vejo agora em mim nascer, pelo céu, por Deus e pelo irmão, um novo amor, um novo amor. Quero ser de Deus, a Ele quero servir. Não importa mais o que passou, tenho como lixo que pra trás ficou. Diante daquilo que Deus me dá, quero o mundo agora recusar. Não há com que eu comparar tudo que encontrei neste lugar. Quero ser de Deus, a Ele quero servir. Não importa mais o que passou, tenho como lixo que pra trás ficou. Diante daquilo que Deus me dá, quero o mundo agora recusar. Não há com que eu comparar tudo que encontrei neste lugar. As coisas que eu julguei conquistar se dissolvem diante da força do seu olhar. Eu sei, dá tempo, pois Ele me esperou. Chegou a hora de tê-lo somente como meu Senhor. Durante muito tempo tive o mundo como Senhor, mas vejo agora em mim nascer, pelo céu, por Deus e pelo irmão, um novo amor, um novo amor. Quero ser de Deus, a Ele quero servir. Não importa mais o que passou, tenho
como lixo que pra trás ficou. Diante daquilo que Deus me dá, quero muito agora recusar. Não há com que eu comparar tudo que encontrei neste lugar. Quero ser de Deus, a Ele quero servir. Não importa mais o que passou, tenho como lixo que pra trás ficou. Diante daquilo que Deus me dá, quero o mundo agora recusar. Não há com que eu comparar tudo que encontrei neste lugar.